Evangelho de Lucas, capítulo 3. Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler até o verso 19. Nós começamos, nos 2 primeiros versículos, nós começamos com alguns nomes, né? Olha aí, Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, né? Alguns nomes. Dessa turma aí são 7 nomes que o evangelista Lucas traz para nós. E ele traz 5 nomes da política e 2 nomes da religião. E é muito importante a gente compreender, eu queria que vocês compreendessem comigo aqui qual é o contexto em que João foi levantado. Onde que a palavra de Deus desceu sobre João, qual é o contexto que ele estava inserido. O primeiro César na Bíblia é Augusto César, e está no capítulo 2 de Lucas. A gente está no capítulo 3. Nesse capítulo 3 já é Tibério César, é o segundo César. É o segundo César que está governando ali o reinado, o Império Romano. E esse segundo César é aquele que Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É o Tibério César. Ele que acompanha todo o ministério de Jesus. Mas, irmãos, os imperadores romanos eram terríveis. Eles eram ignorantes quanto a Deus. Eles eram insolentes. Eram atrevidos contra Deus. Uma sequência de imperadores muito grande, diz a história que todos eles, com exceção a Cláudio, eram homossexuais. E Cláudio era casado com uma prostituta. Um império cheio de pompa, cheio de conquistas, uma casca bonita, mas por dentro, podre. Esse era o Império Romano que dominava sobre Israel. Assim estava Israel, uma terra doente, uma terra que precisava do Senhor, uma terra moralmente corrompida. E por que eu estou fazendo essa introdução, meus irmãos? Porque no verso 2, a gente vê a graça de Deus. E olha a graça de Deus. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra do Senhor veio a ele. E ele percorreu a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados, como está escrito no livro de Isaías. Irmãos, a pregação de João, a palavra que desceu dos céus para curar a terra de Israel, era uma palavra que estava escrita em Isaías. A nossa esperança, a nossa expectativa está em que Deus abra os céus e desça com a sua palavra para nós. Porque a sua palavra é cura, a sua palavra é libertação. Não há outro meio. Não há novas alternativas. A palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então João estava pregando a palavra do Senhor. A pregação de João era uma pregação de arrependimento. E olha o que ele diz. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Preparem o caminho para o Senhor. O que é preparar o caminho para o Senhor? É o que João Batista fez o seu ministério todo. Ou seja, para que Deus encha o nosso coração, para que o Espírito Santo inunde o nosso ser, é preciso que a gente nos prepare para isso. É preciso que haja uma santidade. É preciso que haja conserto com Deus. É como se o caminho entre Deus e o coração do homem estivesse todo sujo, todo torto por causa do pecado. E nós temos que aprairar esse caminho. Nós temos que aplainar os caminhos. E aí sim o Espírito de Deus enche a nossa vida. E aí sim nós temos um avivamento. Nós somos cheios do Espírito de Deus. Porque nós estamos buscando, nós estamos consertando, nós estamos nos arrependendo todos os dias. Nós estamos preparando o caminho para que o Espírito encha o nosso coração. Toda montanha será aplainada
Sabe o que é isso, irmão? Montanha, coisa alta. É aquele com o nariz lá em cima. É o orgulho do coração do homem. Onde tem orgulho, Deus não pode se manifestar. Quando nós chegamos perto de Deus, quanto mais perto nós chegamos, mais nós vemos que somos pecadores. Quanto mais longe de Deus, mais eu me acho uma pessoa boa. Quanto mais perto de Deus, mais eu me acho imundo, sujo e merecedor da graça de Deus. Deus tem esse poder maravilhoso de tratar o nosso orgulho, de aplainar o nosso caminho, de abaixar nossa bola, né? De preparar o terreno para que o Espírito Santo entre, invade o nosso coração. Estradas tortuosas. Estradas tortuosas são caminhos duvidosos. Uma hora a pessoa parece que é crente, e parece que é piedosa, cheia de Deus. Outra hora ela está pulando carnaval. Uma hora ela está vindo em todos os cultos, outra hora ela está faltando do culto para ir na balada. Uma hora ela é crente, outra hora ela não é crente. Deus não quer uma vida duvidosa, uma vida hipócrita. Deus quer a nossa vida em todo o nosso coração. Não adianta a gente ser crente aqui dentro das quatro paredes e lá fora ser outra pessoa. Nós temos que ser crente, temos que ser do Senhor, cheios de Deus, lá na sociedade. E o que acontece quando Deus já aplainou o nosso coração, quando nós recebemos esse avivamento? Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o avivamento é para a igreja. O encher do Espírito Santo é para nós crentes. O avivamento é para o povo de Deus. Mas quando o povo de Deus está cheio do Espírito Santo, toda a terra verá a glória de Deus. Verso 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento e não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Irmãos, João Batista diz àquele povo que estava vindo para ele. Olha o que é o coração de um profeta, né? O falso profeta podia pegar aquela multidão e fazer carinho naquela multidão, né? E tentar pegar aquela multidão para a membresia da igreja dele. Mas ele prega a verdade. E ele sente naquela multidão a hipocrisia no ar. Porque eles estavam indo para o batismo de arrependimento, mas não davam frutos de arrependimento. Eles queriam se batizar, queriam passar pelas águas de João, mas a sua vida continuava a mesma coisa. Por isso João diz: raça de víboras. Vocês gostam de vir aqui e fazer esses rituais visíveis. Me lembra o Antigo Testamento quando diz: não quero que vocês rasguem as suas vestes, mas rasguem o coração. Eu não quero rituais, eu não quero espiritualidade visível, eu não quero coisas humanas, espetáculos religiosos. Eu quero um coração de fato arrependido e quebrantado ao Senhor. Um coração cheio de Deus, arrependido, quebrantado. Faça isso conosco, Senhor. E ainda eles diziam assim: Abraão é nosso pai. E João Batista diz: olha, não vem dizer que Abraão é o pai de vocês. Estavam reivindicando pedigree espiritual. Nós somos filhos de Abraão, como é que você fala assim com a gente? A resposta dele é: não comece a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que essas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Não existe esse negócio de pedigree espiritual. Não existe filho de crente é crentinho. Irmão, você pode ter o teu bisavô, avô, tudo crente, mas Deus vai tratar com a salvação individual na tua vida.
individual, é com você e Deus. E não é porque você é filho de crente, não é porque você é congregacional, não é porque você é presbiteriano, batista, que você vai chegar lá no tribunal de Deus e entrar no céu. Aqui João Batista está dizendo que o machado já está posto à raiz e toda árvore que não der fruto será cortada. Você pode ser pela carne filho de Abraão, mas quem é verdadeiramente filho de Abraão no Espírito é aquele que tem a fé de Abraão. Não o sangue de Abraão carnal, mas a fé de Abraão no seu coração. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Você pode frequentar a igreja aqui todo domingo, toda quarta, pode vir na escola dominical, na reunião de oração. Se você não der frutos de arrependimento, se você não tiver nascido de novo, se Deus não tiver te selado com o Espírito Santo, meu irmão, o seu fim será o mesmo daqueles que estão na balada, que estão no carnaval. Será o mesmo lugar. Diante dessa pregação, irmãos, João Batista não precisa fazer apelo. O apelo vem da plateia, né? O apelo vem do povo. Olha que coisa, o apelo vem do povo. E nós vemos em avivamentos na história da igreja que o apelo vinha do povo. O apelo não precisa ser do pregador. O povo apela para João Batista. Verso 10, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João responde de que forma? João responde falando das obras deles. Ou seja, se vocês estão arrependidos, mostrem com as suas obras. Mostrem com a sua vida que há arrependimento em seu coração. Ele diz, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobre nada além do que lhes foi estipulado. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Publicanos eram cobradores de impostos, homens odiados pelo povo, odiados. Por que eles eram odiados? Porque eles representavam Roma. Eles cobravam impostos do povo para apresentar para Roma. Só que eles cobravam a mais, para eles poderem embolsar o dinheiro. Então João Batista está dizendo, olha, se vocês nasceram de novo, o coração de Deus, que é posto em vocês, o coração do cristão, não toma dinheiro ilícito. A gente não é filho do diabo nas finanças, a gente é filho de Deus nas finanças. Crente não usa meios escusos para se enriquecer. Todo o nosso coração é do Senhor, até o nosso bolso é do Senhor, tudo é dele. Então as nossas obras vão mostrar que nós somos dele. Então, publicanos, vocês têm a profissão de cobrar imposto, mas cobrem o que é justo. Não tomem R$1 a mais do que foi estipulado. Então os soldados também lhe perguntaram, e nós, o que nós devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem falsamente. Contentem-se com o seu salário, algumas versões aí com o seu soldo, com o seu soldo. Né? Então olha só, parece os policiais de hoje, né? Assim, os policiais que usam de meios escusos também fazem isso nos dias de hoje, né? E lá atrás eles faziam, olha, não seja um policial excelente, como são muitos policiais. Seja um policial exemplo. Faça a sua profissão de acordo com o que Deus te autorizou. Seja aquele que age dentro da lei. Não é porque você tem uma arma que você pode espancar alguém ou usar de meios ilícitos para se enriquecer. Não. Haja de acordo com a lei. O povo estava com grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias. Olha, diante da pregação de João, a multidão fica tão impressionada com aquela pregação, com aquele homem cheio de Deus, com aquele homem cheio do Senhor, com a autoridade de Deus, fica tão impressionada que fala, tá aí, aquele que a gente esperava chegou.
Ele é o Messias. Ele é o Cristo. Irmãos, eu me pego no lugar de João Batista e fico pensando, né? Olha o sussurrar da serpente. Olha o sussurro da serpente aí para João Batista. Olha, João, você é um fenômeno. Você é o Cristo. Você é o libertador de Israel. Olha, a multidão te ama. Eles querem te colocar como libertador. O sussurro da serpente para envaidecer o coração de João, para encher o coração de João de orgulho. Mas diferente da Eva, ele não mordeu a maçã. O fruto, né? Não é maçã. Ele não mordeu o fruto. Ele disse a todos. Olha, João respondeu a todos. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a eira, juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo, lhe pregava as boas novas. João diz assim, olha, vocês acham que eu sou o Cristo? Virá alguém maior que eu não sou digno de me dobrar e desatar as sandálias dele. Eu posso, no máximo, batizar com água, que é um símbolo. Essa água não tem poder nenhum. Essa água não pode fazer nada. Isso aqui é somente um símbolo. Isso é tudo que eu posso fazer. Mas ele batiza com fogo do Espírito. Ele batiza com fogo no coração. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o juiz do mundo. Ele é quem dividirá os ímpios e os santos. Ele é quem jogará palha no fogo eterno. Ele é o Santo dos Santos. Importa que ele cresça e que eu diminua. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele. E a nossa vida tem que ser assim, irmãos. A nossa vida tem que ser que ele cresça e eu diminua. A nossa vida tem que apontar para Jesus. 19. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodes, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas o de colocar João na prisão. Irmão, João Batista foi colocar o dedo na cara de Herodes, que era o governador, porque ele se relacionava com a mulher do seu irmão. Isso é ilícito aos olhos de Deus. E diz ainda que colocou o dedo na cara do governador de muitas outras maldades que ele fazia. Fico imaginando se a igreja fizer isso com os políticos lá de Brasília, né, irmão? Vai ser complicado, né? Mas João Batista foi lá no governador, apontou o dedo na cara dele. Porque nós não devemos temer a homens. Se Deus nos deu uma missão, devemos cumprir a cabo essa missão. Até a última consequência, com a nossa vida, se for necessário. Então a palavra de Deus diz que Herodes acrescenta as suas inúmeras maldades a de colocar João numa prisão. E futuramente, relatado lá em Mateus capítulo 14, João Batista é assassinado, a sua cabeça é cortada. Herodes manda que alguém vá lá, corte a sua cabeça e leve a sua cabeça numa bandeja. Esse é o fim do grande profeta João Batista. Mas João Batista nos deixa grandes lições. João Batista fala até hoje. A sua voz ecoa até hoje. Arrependam-se dos seus pecados. Preparem o caminho para o Senhor. Voltem o seu coração para Deus. Essa é a mensagem de João Batista. Porque essa é a mensagem de Deus que veio sobre ele. Que nessa noite nós possamos sair daqui renovados pela palavra do Senhor. Renovados pelo Espírito Santo.
renovados pelo Senhor, que é o nosso Salvador, que veio depois de João, que morreu numa cruz por mim e por você, que ressuscitou, que vivo estás, que está aqui, que nos ama, que nos sustenta e nos cura da maldição do pecado. Glórias ao Cordeiro de Deus, em nome de Jesus.